a OMS consegue uniformizar em alguma medida todos os debates sobre saúde global, desde a sua fundação, principalmente com a Constituição, com os regimentos sanitários internacionais, mas a OMS consegue, nas décadas de 50, 60, 70, tomar essa frente, ter a primazia no debate de saúde internacional. A gente tem visto de uns anos para cá um ressurgimento muito grande, não apenas de chefes da extrema-direita, mas também atores, chefes de Estado muito nacionalistas. Então, que tem buscado dar uma resposta nacionalista. Então, acho que muito mais do que uma desconfiança da OMS especificamente, eu acho que desde alguns anos para cá, talvez desde a crise de 2008, talvez um pouco depois, os países começaram a questionar se a saída de fato é a saída multilateral. Eu acho que a crise do coronavírus deixa claro que não há como a gente pensar hoje em vários temas, principalmente o tema de saúde, sem a gente pensar em saídas multilaterais, né? Pensando a estrutura, a história das relações internacionais, a gente tem grandes pontos de inflexão na história, né? Então, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, queda do Muro de Berlim, 11 de setembro. Esses momentos, obviamente, não são os únicos momentos da história de grande impacto para as relações internacionais, mas são momentos em que a gente vê que ali há um ponto de inflexão de fato, né? Você tem ali uma mudança na forma de olhar. O processo a crise de Covid-19, ela tem um poder de reestruturar as relações internacionais tamanho quanto o fim da Guerra Fria. Eu acho que há quem fale que é uma mudança tão grande quanto a Segunda Guerra Mundial. Eu discordo dessa leitura, porque eu acho que o fim da Segunda Guerra Mundial era o mundo olhando para um cenário de caos completo. E eu acho que a grande novidade de reestruturação total das relações internacionais no pós-Segunda Guerra é a estruturação das organizações internacionais. Não tem como a gente olhar para toda a Guerra Fria sem não olhar para o papel da ONU. Mesmo que seja um papel de negligência em alguns momentos, mas a gente olha para isso. Ou seja, a Segunda Guerra Mundial tem uma inflexão muito grande, reestruturou a forma da gente olhar para as relações internacionais, mas principalmente eu acho que porque você tem ali a criação das grandes instituições internacionais, depois organizações regionais, a Comunidade Econômica Europeia, que se tornou a União Europeia, começa a se estruturar também depois do pós-guerra. Então, eu acho que talvez a crise do coronavírus é uma crise que eu acho que se compara, que não foi uma crise exatamente, mas foi o fim, uma ruptura de um processo, que foi a queda do Muro de Berlim. Acho que é a última vez que o mundo viu que, bom, a gente está encerrando aqui uma etapa e recomeçando outra. Seja no campo acadêmico de relações internacionais, seja na forma política de estruturar essas relações internacionais, a gente precisa agora pensar como que a gente chegou aqui e não tendo certeza de que a culpa não é do vírus, mas é uma estrutura econômica que nos trouxe até aqui, e quais que são as formas de proteção que a gente pode ter. E aí eu também acho que a saída tem que ser multilateral. E aí, mais uma vez, as relações internacionais mostrarem que estamos nessa enquanto globo. Então, quais que são as saídas multilaterais que a gente pode ter para amenizar os impactos nesse momento? Se a gente for buscar respostas nacionalistas, ou seja, se a saída dessa crise for reforçar nacionalismos, a gente já viu isso acontecendo antes e ocasionou grandes guerras mundiais. Exatamente esse nacionalismo exacerbado. Então, a saída não pode ser pelo nacionalismo, mas a gente também está olhando um cenário de talvez ocaso das organizações internacionais. Então, será que é o momento da gente reestruturar essas organizações internacionais? A gente refundar elas, né? A gente tem muita gente falando sobre refundar as organizações internacionais. Refundar no sentido de reestruturar, buscar um novo propósito, buscar novos limites de ação. Essa é uma crise que demanda uma ação global coordenada. Então, eu preciso de uma classe política que acredite em ações globais coordenadas, em cooperação internacional, no papel das organizações internacionais. Então, acho que é muito importante para esse ano 2020, para o ano que vem, a gente analisar se os países estão levando essa crise toda como um precedente de, bom, a gente precisa então reestruturar tudo. E é lógico que não dá para os países terem ações unilaterais.